Durante sua longa e distinta carreira, Georgia O'Keeffe foi pioneira no estilo que dominou a arte nos Estados Unidos no século XX. Única em sua expressão orgânica e abstrata, sua visão e paixão a identificam como mestre da arte moderna. O'Keeffe estudou arte na Virgínia, Chicago e depois finalmente em Nova York, quando amadureceu como artista nas décadas de 1920 e 1930. Ali, ela logo se ligou ao fotógrafo e proprietário de galeria de arte Alfred Stieglitz. Ele havia reconhecido seu talento logo de início e imediatamente exibiu algumas de suas obras em sua galeria, intitulada 291. Eles estabeleceram um relacionamento duradouro que beneficiaria a ambos em suas promissoras carreiras. Com clareza cristalina, um sentimento sensual vívido por objetos e paisagens, O'Keeffe pintava temas vivos de maneira que a distinguia como pintora original e audaciosa. Seus estudos de flores, ossos e cenas urbanas e paisagens do Sudoeste se tornariam uma das imagens mais prontamente reconhecidas da arte moderna de sua época. Após a morte de Stieglitz, em 1946, ela se mudou definitivamente para o Novo México e deu ali vazão ao seu desejo de explorar o mundo natural, que era talvez o seu verdadeiro meio de expressão em arte. Sua reputação continua a crescer e sua vida devotada à arte permanece com grande influência na arte americana até hoje. Coelho e o Vaso de Cobre. Natureza Morta com uma Lebre, 1907. Óleo em tela. Este trabalho é uma das raras pinturas feitas por O'Keeffe quando ela estudava com William Merritt Chase em seu estúdio em Nova York. Em 1923, ela disse que amava a cor desse vaso de cobre, pimentas, cebolas e também outras coisas que pintara para ele. Em 1910, aos 23 anos, ela ficou temporariamente cega como resultado de um sarampo. Ela se viu forçada a desistir de sua carreira como artista gráfica. O'Keeffe decidiu voltar para sua casa na Virgínia e se recuperar. Essa foi a primeira crise artística de O'Keeffe e durou até quando ela tinha 24 anos. Em 1912, ela chegou a se matricular por pouco tempo na Universidade da Virgínia, enquanto suas irmãs estavam tendo aulas de arte. Sua irmã a encorajou a conhecer o revolucionário professor de arte, Olon Bement. Ele tinha estudado um método de Dole que encorajava os alunos a fazerem trabalhos originais, em vez de copiar o trabalho dos outros. Ele escreveu: aquilo que qualquer um pode fazer não vale a pena ser feito. Se o seu desenho é igual ao do seu vizinho, então ele não tem nenhum valor como arte. Essa convicção se tornou o fundamento da arte de O'Keeffe. Naquele outono, em 1912, aos 25 anos, O'Keeffe mudou-se para Amarillo, Texas. E ela começou a dar aulas de arte pela primeira vez, e o fez por 2 anos num ginásio local. Em 1914, aos 27 anos, ela se juntou ao Partido Nacional das Mulheres, embora nunca tenha afirmado ser uma feminista. Dedicou seus esforços iniciais pela igualdade de direitos. Em 1915, aos 28 anos, O'Keeffe, enquanto dava aula de arte na Carolina do Sul, fez uma avaliação de sua carreira. Ela pendurou todos os seus quadros de até então e fez uma monumental autoavaliação de sua obra. Por volta daquela época, O'Keeffe havia estudado em várias escolas de arte, tendo estudado inclusive com alguns dos maiores professores da época. Ela concluiu que cada uma das suas pinturas era então derivada daquelas influências, o que a levou a destruir todas as peças. A destruição de suas pinturas levou O'Keeffe a produzir uma abundância de novos desenhos que foram feitos com base inteiramente no seu próprio modo expressionista. Em dezembro de 1915, aos 28 anos, ela enviou alguns desses desenhos abstratos em carvão para Anita Politzer. Ela ficou muito impressionada com aquele trabalho sensível e promissor. Embora O'Keeffe tenha instruído sua amiga a não mostrar seus trabalhos para ninguém, Politzer levou esses desenhos para Alfred Stieglitz, um fotógrafo de renome, um dos primeiros a promover a arte moderna nos Estados Unidos. Para Stieglitz, esses desenhos foram uma revelação, uma nova expressão de coisas sentidas, e ele via um novo tipo de beleza no trabalho de O'Keeffe. Ele ficou tão impressionado que exibiu os desenhos mesmo sem pedir permissão à autora.
Durante uma visita a Nova York, ela chegou furiosa na galeria de arte, exigindo que seus desenhos particulares fossem devolvidos a ela. Stieglitz a convenceu a manter a exposição. Abstração 9, 1916. Carvão sobre papel. Em 1916, O'Keeffe já era uma retratista que conseguiu reduzir a aparência de sua amiga e colega Dorothy True com poucas linhas. Essas linhas circulares em evolução representam a fumaça do cigarro que sempre estava presente em torno de Dorothy. Essa composição mostra também uma combinação simples de planos sombreados e linha, e era representativo de outras pinturas abstratas que a artista produziu. O amor de O'Keeffe pela aventura, pela natureza, certamente foi inspirado em sua infância, passada em Wisconsin. Ela nascera em 15 de novembro de 1887 em Sun Prairie. Ela cresceu ali em meio a centenas de acres na fazenda leiteira da propriedade de sua família. Ela se referia à sua terra natal no centro-oeste americano como sendo a parte saudável dos Estados Unidos e creditava à sua infância passada lá os fundamentos de sua arte. Linhas Azuis 10, 1916. Aquarela sobre papel. Stieglitz uma vez se referiu a essa pintura como a incorporação de princípios sexuais, mas para O'Keeffe se configurava como uma série de pinturas abstratas. Linhas e cores foram compostas de maneira a transmitir uma mensagem distinta. Esta prática é considerada por O'Keeffe o fundamento da pintura. A mãe de O'Keeffe encorajou todos seus 5 filhos a passarem por um período de educação artística do mesmo modo como ela própria e a avó de O'Keeffe passaram. Estrela da Noite 3, aquarela em papel de 1917. Começando com manchas pálidas que iam se misturando umas às outras, ela gradualmente aumenta a intensidade da cor até que todo o papel ficasse saturado de cor. Ela retratou aqui o pôr do sol sobre as vastas planícies e ela gostava de harmonizar cores que fluíam ali lado a lado e usava as forças de seus tons para transmitir toda a força do cenário de um nascente ou poente espetacular. Ela até experimentou separar inclusive as pinceladas de modo a mantê-las puras. Em 1918, Stieglitz conseguiu convencer O'Keeffe a abandonar seu cargo de professora no Texas e voltar para Nova York para pintar. Stieglitz era 23 anos mais velho do que ela, que na época era uma professora de 30 anos. O'Keeffe tinha seu próprio método de desenvolver sua arte e aceitou a oferta de Stieglitz de financiá-la por 1 ano para que ela pudesse pintar. Mas esse 1 ano acabou virando várias décadas, durante as quais Stieglitz continuou a prover apoio financeiro e profissional para O'Keeffe. Com Stieglitz e com as primeiras críticas positivas e as primeiras vendas de seus trabalhos, O'Keeffe pôde se dedicar inteiramente à pintura. Ela criou abstrações que pretendiam capturar sensações evocadas pelas planícies do Texas e também com representações inovadoras dos arranha-céus de Nova York à noite, as paisagens rurais de Lake George e, é claro, as flores maravilhosas que a fariam famosa. Todas produzidas em cores brilhantes, luminosas, em tons neutros, em padrões meticulosamente delineados, trabalhados a partir de seu resoluto estudo dos detalhes. De 1918 a 1930, O'Keeffe pintou pelo menos 2 dúzias de cenas de Nova York, onde as representações parecem buscar vistas mais amplas, panorâmicas, como se o artista quisesse irromper para além da agitação da cidade, definindo ali os elementos universais subjacentes que ela desejava expressar. O'Keeffe jogava com essas diferentes conotações, com planos contrastantes de cor e luz, com padrões abstratos da silhueta da cidade e até os sinais luminosos que faziam parte da paisagem noturna de Nova York. Música Azul e Verde, 1919. Óleo sobre tela. Esta composição ilustra a tentativa de O'Keeffe de comunicar som através da irradiação de linhas e cores. Era comum que ela fizesse sempre uma série de pinturas sobre um mesmo tema, explorando as complexidades físicas de um objeto e representando-os de maneiras diversificadas e sutis. Gradualmente, ela ia moldando aqueles padrões e formas em uma graduação de cores mais do que em linhas. O'Keeffe estava gravitando na direção de padrões naturalmente herdados, se concentrando nas linhas fundamentais. Ela sentia que podia permanecer fiel à essência do objeto retratado em suas interpretações abstratas. Ela com frequência pintava fragmentos de coisas que muitas vezes pareciam afirmar melhor a essência do objeto do que a representação do seu todo. Fluxo vermelho e laranja, 1919. Óleo sobre tela.
O'Keeffe desejava capturar a essência de uma paisagem através da cor, e nessa pintura aparece, por exemplo, essa faixa central de luz e representação dos últimos raios de sol poente, enquanto ao fundo aquele horizonte avermelhado sugere um nível de atividade sobre as planícies e os sons do anoitecer no Randall Country. Red Kenna, 1919. Aquarela sobre papel. Esta aquarela, em detalhe ampliado da representação dessa flor, busca a essência abstrata de sua forma. As linhas centrais se irradiam num padrão central de explosão semelhante às formas primeiramente utilizadas nas pinturas abstratas da artista. No entanto, existe uma nova fluidez das cores que contribuem para um sentimento de vivacidade. Os padrões decorativos de cores estão concentrados ali, nos recessos mais profundos da flor. Quando O'Keeffe começou a pintar maçãs por volta de 1920, ela havia abandonado a visão tradicional realista de pintura e colocou sua maçã num vazio onde foi representada. Ao isolar o objeto, o observador é forçado a se concentrar no objeto em si, ao invés de sua relação com seu ambiente. My Chant, Lake George, 1922. Óleo sobre tela. Essa é a única pintura que Keeffe fez de sua humilde casa em Lake George, que mais tarde foi transformada num ateliê de arte. Era um lugar onde ela se refugiava de amigos e parentes que a corriam durante as férias. As cores mais sombrias, mais escuras nessa tela são incomuns para O'Keeffe, refletindo a paleta de seus colegas modernistas. Ela disse que se sentia inspirada a produzir uma pintura com cores esmaecidas como os homens faziam. Primavera, 1922. Óleo sobre tela. Este desenho idealizado constitui um padrão abstrato de formas orgânicas simplificadas. Essa grande barra de cor mais escura que atravessa a pintura é uma remanescente de um dos primeiros esforços de O'Keeffe de comunicar movimento e som. Aqui está simulado, por exemplo, o ritmo do crescimento da planta. Em 1923, Stieglitz apresentou 100 quadros de O'Keeffe em sua galeria em Nova York, mas ela não gostava de ter suas obras expostas. Ela dizia que não queria que aquelas obras fossem expostas numa mostra de arte. Primeiro porque haviam tantas exposições do tipo que parecia ridículo para ela se juntar à massa, mas ela ao mesmo tempo dizia que gostaria de ver suas obras penduradas na parede, assim como gostava de outros objetos, de modo que ela pudesse relacioná-las com outras obras com que ela se familiarizava. Ela dizia que, para ser honesta, ela estava interessada no que as outras pessoas poderiam achar, mas ela estava interessada também no que elas não falariam, porque isso significava algo para ela também. Green Oak Leaves, 1923. Óleo em tela. O'Keeffe pintou esse conjunto de folhas de carvalho transmitindo um grande senso de pulsante vitalidade, acentuada pelo delineamento irregular das folhas e pelas gradações de verde vibrantes. Em vez de tentar atingir um padrão de vitalidade através dessas folhas, ela se concentrou em 2 ou 3 variedades sobrepostas, criando uma posição mais estática. Stieglitz e O'Keeffe, com a idade de 37 anos, se casaram em outubro de 1924. Abstração de flores, 1924. Óleo sobre tela. Nesse motivo vertical, o centro da flor parece se fundir com o céu nublado, levando o observador para dentro da flor e para além dela. O'Keeffe nos leva ao próprio coração desse afloramento para descobrir as vibrações da vida fluindo como se fosse um rio a partir da flor. As árvores foram objetos que O'Keeffe explorou como tema por toda a vida. Ela procurou simplificar suas representações de árvores, preferindo detalhes de troncos e ramos. Em meados da década de 20, ela retratava troncos lisos, desnudados e os ramos das árvores de Lake George. No Lago 3, 1924. Óleo sobre tela. A cor era uma área primordial de exploração para ela. Ela descobriu que poderia evocar estados de espírito e impressões através de sua paleta. As cores de O'Keeffe se harmonizavam apesar dos tons brilhantes e variados a que ela recorria. Parecia que as cores brilhavam como joias na tela. Vermelhos rubi, verdes esmeralda, amarelos ouro, com sombreados também amarelo alaranjado. O verde do outono é levado a altos níveis de abstração. Aqui está representada a vibração da árvore em movimento, com áreas de azul claro brilhante, verdes e ouro. Nova York com lua, 1925. Óleo sobre tela. Aqui a paisagem das nuvens no céu é interrompida por ângulos pontiagudos,
como se cada espaço preenchido por nuvens fosse precioso o suficiente para ser representado. A brilhante luz do poste de rua, logo abaixo, compete com a luz do céu, em sua presença abstrata e constante, dentro desse universo de disposição de espírito, sombria a construção subjacente de verticais partidas e fragmentos evocando os padrões que ela frequentemente encontrava na natureza. Ao final de 1925, O'Keeffe e Stiglitz mudaram-se para o andar superior do Shelton Hotel, que foi um dos primeiros arranha-céus de Nova York, e através de suas vidraças, ela tinha uma visão aérea perfeita da paisagem urbana de Nova York. Petúnia, 1925. Óleo sobre madeira. Esta composição nos permite olhar diretamente para dentro desta rica floração. Os tons magnéticos são aveludados em sua intensidade, transitando bastante naturalmente para tons violeta. A flor aqui está separada de seu ambiente natural e está representada contra o plano de fundo, essa espécie de tecido ondulante branco. Liberando a flor de seu lugar natural na paisagem, O'Keeffe conseguia se concentrar nos padrões singulares interiores à flor, permitindo que o observador fizesse a mesma coisa. Em 1926, O'Keeffe falou para o público numa convenção político-partidária que acontecia em Washington e aproveitou a ocasião para estreitar contatos com a primeira-dama Eleanor Roosevelt, no sentido de ganhar o seu apoio na Constituição americana. O'Keeffe acreditava que nenhuma criança deveria ser barrada de qualquer atividade com base no gênero feminino ou masculino. Íris Negra 3, 1926. Óleo em tela. O'Keeffe descreveu que ampliava suas flores porque ninguém vê uma flor naturalmente, porque elas são pequenas e a gente nunca tem tempo para apreciar os detalhes. Ela decidiu então que suas flores seriam grandes o suficiente que mesmo os atarefados nova-iorquinos seriam forçados a parar um pouco para ver o que ela enxergava nessas florescências. Stiglitz e O'Keeffe estiveram separados durante a Convenção Nacional do Partido Feminista em 1926. Foi a primeira separação de uma longa sequência em que eles passariam longos períodos longe um do outro. Noite na Cidade, 1926. Óleo sobre tela. Essa pintura mostra a redução do padrão do arranha-céu a linhas básicas, típico no que O'Keeffe pintou nos anos de 1920. Os seus motivos verticais evocam toda a excitação da vida na cidade grande, enquanto que o estado de espírito mais sombrio é sugerido pelo céu noturno que é filtrado através dos prédios. East River Drive, 1. 1926. Óleo em linho. Neste trabalho, as vastas extensões de galpões e fábricas se erguem contra o horizonte indistinto, evocando um sentimento de melancolia. O'Keeffe procurava retratar a vista da cidade a partir de seu quarto no Shelton. Disseram a ela que isso era uma ideia impossível. Mesmo os homens teriam dito a ela que não tinham se saído bem nesse tipo de tentativa. Celeiro de Lake George, 1926. Óleo em tela. O'Keeffe percebeu que não apenas a forma tem importância. Para que alguma coisa fosse retratada, os sentimentos do artista com relação ao objeto também tinham que ser expressos, além do próprio objeto. Uma paisagem poderia ser tristonha ou alegre, dependendo de como o artista escolhesse refletir nela seus próprios sentimentos. Para ela, os inúmeros estudos em que utilizou o celeiro como tema, incidentalmente símbolos do meio oeste americano, evocavam momentos de sua alegre infância. Tulipa Rosa, 1926. Óleo em tela. O'Keeffe pintou flores de maneira que o observador pudesse enxergar ali algo familiar a ele. Ela não esperava que estivesse retratando desejos freudianos suprimidos, como os críticos escreviam. Shell and Shingle 6, 1926. Óleo sobre tela. O'Keeffe tentava destilar os objetos até a sua essência. Ela queria transmitir pela linha e pelas cores uma reflexão que era pura, intensa e direta como a própria vida. Ela criou uma expressão formal que era própria da natureza, e ela encontrou os padrões básicos da natureza em formato de corpo, erupções e espirais orgânicas. Quando ela voltava a sua visão acurada para outros objetos, além dos habituais como flores e folhas, utilizava padrões repetitivos dentro de temas diversos. Shelton com manchas de sol, 1926. Óleo sobre tela. A fonte primária de inspiração para O'Keeffe era a natureza, como é evidente nesse trabalho. A expressão dominante se encontra na força poderosa do sol, as únicas formas amarelas e vermelhas, naquilo que de outra forma era a parede impenetrável de um arranha-céu. As cores lançadas dessa forma, como esse brilho quase cegante, fazem com que o arranha-céu pareça insubstancial. Abstração azul,
1927. Óleo sobre tela. Aquela faixa pontiaguda central divide claramente a tela e o formato assumido em 3, sugerindo uma paisagem com nuvens. Abstrações de O'Keeffe dos anos 20 com frequência refletiam as fotografias de Stieglitz, que tinham como tema exatamente nuvens e elementos de paisagens, e ela os denominava de seus equivalentes. Linha e curva, 1927. Óleo sobre tela. O'Keeffe constantemente se perguntava se ela estava de fato transmitindo com sucesso o que pretendia expressar em suas pinturas. Desde 1916, ela perguntava a Stieglitz o que ele achava de seus desenhos em carvão. Ela dizia que havia feito aquilo apenas para expressar como me sinto e o que quero dizer, mas não tenho palavras. Prédio radiador, Noite, Nova York, 1927. Óleo sobre tela. A base sólida de um prédio pode ser comparada às árvores de Lake George. E isso era uma coisa que O'Keeffe estava experimentando ao mesmo tempo. Ali temos um ambiente esfumaçado, quase que tornando indistinta a separação entre os prédios e o céu. O nome de Stieglitz substitui o nome que estava em neon na placa retratada. Montanhas em vermelho, Lago George, 1927. Óleo sobre tela. O'Keeffe inspirava as fotografias de Stieglitz nos anos 20, que retratavam nuvens, a lua, o sol e raios, imagens que ele nunca havia fotografado antes. Esse quadro mostra uma das muitas vistas amplas que O'Keeffe abriu para a mente inquisitiva de seu companheiro. Rosa Branca com Esporas 2, 1927. Óleo sobre tela. O que interessava a O'Keeffe não era apenas a flor em si mesma, mas também as cores dentro da flor. Aqui temos uma espiral que se dirige para o coração da flor, com as sombras evocando pétalas. Há aqui a demonstração da habilidade da artista em mesclar cada uma das pétalas que se transforma em uma entidade viva única, bastante suavizada, para enfatizar a dificuldade de uma vista realmente profunda dentro da flor. East River, visto do Shelton, 1927-28, óleo sobre tela. As formas orgânicas dos estudos de flores que O'Keeffe fazia na época parecem fundir com as dobras do rio, dominando aquele ambiente enfumaçado de Manhattan. Apolos Oriental, 1928, óleo sobre tela. Enquanto trabalhava em sua pintura, O'Keeffe muitas vezes analisava se a composição estava realmente equilibrada sob todos os ângulos. Esse trabalho, especificamente, ficou em exposição durante muito tempo. Temos ali uma flor desaparecendo sobre a outra, fugindo à sua orientação própria horizontal. Folhas amarelas com margarida, 1928. Óleo sobre tela. Flores além de ossos eram marca registrada da artista e se tornaram para ela algo como um alfabeto, através do qual ela expressava sua maneira de ver o universo, com a obra permanecendo ainda assim extremamente estruturada, com cores vivas e pinceladas expressivas para transmitir sua vitalidade natural. Dois lírios sobre rosa, 1928. Óleo sobre tela. Marsden Hartley e Charles Demilth inspiraram-na a pintar flores. Entretanto, essas obras inspiravam comentários bem mais freudianos dos seus observadores, talvez por causa do seu método de ampliação dos temas e porque ela era uma mulher. Stieglitz, em meio a comentários febris sobre essas cores, referiu-se a essas pinturas de lírios como sendo de uma concepção imaculada. O'Keeffe decidiu mostrar os lírios para entender o que eles significam. Os pistilos da planta eram muitas vezes descritos como símbolos do órgão masculino, enquanto que a maciez voluptuosa das pétalas arredondadas provocavam associações femininas. Em 1929, O'Keeffe viajou para o Novo México para poder passar ali seu primeiro verão num abençoado isolamento e poder se concentrar na sua pintura. Iniciava-se ali um ciclo que duraria quase 2 décadas, alternando entre invernos passados em Nova York com Stieglitz e verões passados junto ao seu amado deserto. Cruz Negra, Novo México, 1929. Óleo sobre tela. Aqui, a cruz porpentosa flutua sobre o deserto que O'Keeffe tanto amava. A área central é enegrecida até parecer não existir, e os detalhes intensos do primeiro plano contrastam com os morros ondulantes e o horizonte afastado.
O'Keeffe admirava a energia que era necessária para se viver no deserto, com forte luz do sol dessa região do oeste dos Estados Unidos, que era considerado problemático por outros artistas e, no caso dela, era glorificado em sua intensidade. Todas as cores do espectro podem ser ali identificadas. Ela gostava muito dessas extensas paisagens, a majestade daquela terra intocada, a beleza das montanhas, percebendo como os padrões iam mudando com a mudança de posição do sol e seus diferentes ângulos de incidência, dando imagens diferentes a cada hora, a cada estação. Black Hollyhock Blue, 1929. Óleo sobre tela. As pétalas aveludadas desta flor têm ao seu centro algo como uma luz que queima como o sol. O contraste de cores utilizado por O'Keeffe era extremo, espantando aqueles que estavam acostumados a admirar obras de arte com uma paleta mais dominada. Stieglitz e O'Keeffe foram apaixonados um pelo outro a vida inteira. Eles se escreviam frequentemente durante os períodos de separação, comentando e comparando seus sentimentos e falando de coisas tanto pessoais como profissionais. Cruz cinza com azul, 1929. Óleo sobre tela. Apesar de sua formação católica, O'Keeffe não pintava como símbolos religiosos, mas simplesmente como uma imagem que poderia ser associada às atitudes das pessoas que viviam no sudoeste americano. Uma vez, ela disse a um crítico que qualquer um que não sentisse as cruzes simplesmente não poderia entender as pessoas que viviam naquela região. The Lawrence Tree, 1929. Óleo sobre tela. A perspectiva incomum desta pintura instantaneamente orienta a visão do observador como alguém que estivesse embaixo de uma árvore. Dessa maneira, O'Keeffe cria uma imagem equivalente à de sua experiência da grandeza da noite do deserto. Cinza suave no Oakland Hill, 1929-30. Óleo sobre tela. Pintado durante sua primeira viagem ao Novo México, este quadro é a resposta da artista diante da magnífica visão do deserto, enfatizando o volume desse morro simétrico e baixo. O'Keeffe estava muito mais interessada em capturar a textura desses inchamentos do que exatamente em retratar com precisão o objeto. Durante o seu segundo verão no deserto do Novo México, O'Keeffe começou a notar a presença dos ossos, que eram cozidos pelo sol até tornarem-se brancos. A mesma preocupação com as texturas que se observava em suas representações das flores, dando a ela aquela vivacidade típica do artista, ela também aplica agora aos ossos que retratava. Ossos que tinham sido polidos pelos grãos de areia até ficarem brilhantes. Inflorescências de uma macieira, 1930. Óleo sobre tela. O'Keeffe considerava a cor uma das coisas que faziam a vida valer a pena. Ela considerava sua pintura como algo que permitia criar uma equivalência em tinta da vida como ela a enxergava. Crânio de cavalo sobre azul, 1930. Óleo sobre tela. O'Keeffe disse sobre sua série de pinturas sobre osso que os ossos eram para ela objetos tão lindos quanto qualquer outra coisa que ela conhecesse. Ela disse que os ossos são estranhamente mais vivos que os animais que caminham à nossa volta. Meu Quintal, 1930. Óleo sobre tela. Atraída pelas paisagens extensas do sudoeste americano, O'Keeffe chamava os penhascos do Novo México de Meu Quintal. Embora Stieglitz não a acompanhasse até lá, durante os anos que passaram juntos, ele sabia que aquela paisagem era necessária para estimular sua arte. Próximo a Abiquiu, Novo México, 1930. Óleo sobre tela. As formas orgânicas suaves nos morros emergindo daquela paisagem, de outro modo nua, contrasta com o céu escuro acima, os morros aparentando terem vida, marcando o estado de espírito dessa incrível paisagem. Igreja no Rancho, 1930. Óleo sobre tela. Muitos artistas já tinham feito estudos sobre essa igreja. O contraforte da igreja é montado numa forma geométrica simples, com os muros lisos arredondados, dando aos blocos que a formam uma aparência vagamente orgânica. Bell Lake, Abstração no Deserto, 1931. Óleo sobre tela. Concluído logo após O'Keeffe ter iniciado suas visitas ao sudoeste, este trabalho abstrato de sua fase inicial mostra a luz nas montanhas, enfatizando as distâncias em camadas. Crânio de uma vaca vermelho, branco e azul, 1931. Óleo sobre tela. O'Keeffe escreveu que a inspiração para essa pintura em especial foi o gado da região de Amarillo, Texas, considerando o cenário como sendo único em seu caráter tipicamente americano, decidindo quase que por diversão retratá-lo nas cores nacionais vermelho, azul e branco.
como que constituindo quase um novo tipo de bandeira para o país. Crânio de boi com rosas calico, 1931. Óleo sobre tela. Nos ocos dos ossos pintados por O'Keeffe, a luz e a cor predominam com grande intensidade. Ela não via nos ossos símbolos de morte, mas sim de longevidade e de sobrevivência. O'Keeffe ao lado de uma pintura de um crânio, 1931. Fotografia. Em um esforço de trazer o deserto do Novo México para a cidade grande, O'Keeffe enviou um baú cheio de ossos para Nova York, falando deles como se fossem seus tesouros, inspirando muitas dessas fotografias tiradas durante sua estada em Nova York. A Flor Branca de Algodão, 1931. Óleo sobre tela. Nos anos 20, O'Keeffe já tinha se tornado uma das artistas plásticas mais famosas dos Estados Unidos, devido à popularidade de suas pinturas com efeito dramático e dessas flores gigantescas. Ela magnificava seus objetos de uma maneira que era nova, impactante. Flor Branca em forma de trompete, 1932. Óleo sobre tela. Em 1937, O'Keeffe discutiu seu método de pintar flores. E na época dizia: parecia que as flores eram as únicas coisas que existiam no mundo. Eu não pensava nelas como coisas pequenas. Nesse trabalho, eu enfatizo linhas realistas e a audácia formal da linha, cor e desenho. Depois de ficar longe por 3 anos, ela retornou ao seu amado Novo México aos 47 anos em 1934. Ela explorou a região norte daquele estado e descobriu esse rancho fantasma. Aqui estava o lugar onde ela retornaria inúmeras vezes. Ela alugou uma cabana de apenas um cômodo, iluminada por luz de querosene, e passava o dia inteiro ao ar livre. Celeiro com neve, 1934. Óleo sobre tela. Esta foi uma das primeiras pinturas que O'Keeffe concluiu após se recuperar de uma longa internação em hospital devido a uma crise psiconeurótica. De maneira bem apropriada, ela escolheu retratar esse celeiro coberto de neve, representando sua própria hibernação interior, como se ela e o celeiro confiassem na força do sol para trazer a primavera de novo ao sudoeste. Costela e mandíbula, 1935. Óleo sobre madeira. Aqui, de uma maneira simples, O'Keeffe representa um dos ossos que achava tão inspiradores como tema para o seu trabalho. Formas montanhosas cinzas, 1936. Óleo sobre tela. Essas são as encostas baixas e arenosas próximas à sua casa que muitos pintores haviam tentado retratar em seus quadros. As transições repentinas e as cores dramáticas, assim como sua escala monumental, demonstram ser um desafio para O'Keeffe, uma das razões pelas quais ela persistia em retornar ao local, para captar pelo menos um fragmento que pudesse reduzir esses morros à sua forma essencial. De longe próximo, 1937. Óleo sobre tela. O'Keeffe exibiu essa pintura sobre o título de Chifres de Cervo, próximo a Cameron, numa exibição no Instituto de Arte de Chicago, em sua retrospectiva em 1943. Ela visitou Cameron, Arizona, em 1937, mas penso que essa pintura representa todo o Sudoeste. Ela se referia a esse quadro como representante de todo o Sudoeste, ao qual ela se referia como o distante. No verão de 1940, ela se retiraria em isolamento cada vez mais e acabou se estabelecendo de vez nesse rancho, em Ghost Ranch, uma pequena casa de adobe, tendo próximo a uma montanha imponente de topo achatado. Ela pintou essa vista muitas vezes durante as décadas seguintes. O Lugar Branco em Sombra, ou Do Lugar Branco, 1940, Óleo sobre tela. Essa rocha sedimentar que corta o rio representa o lar de O'Keeffe no Novo México. Essa imagem é incomumente leve para a região. A pintora, com frequência, renomeava seus lugares favoritos. Quando ela se deparou pela primeira vez com este lugar específico, ela o chamou de O Lugar Branco. O amor de O'Keeffe pela simplicidade ficava bastante aparente em sua casa. Por exemplo, não havia nenhum quadro nas paredes de adobe. Em vez disso, existiam ossos e pequenas amostras da natureza alinhadas na janela de seu ateliê. Black Hill with Cedar, 1941. Óleo sobre tela. Aqui, O'Keeffe enfatiza os poncos escuros das montanhas, ao contrário de outras peças que representam o lado menos agressivo, mas ondulante das montanhas.
Como em seus trabalhos anteriores, foram se transformando à medida em que ela foi se familiarizando melhor com a região, e ela tentava pintar repetidamente este cenário, variando os tons, e com isso evocando diferentes padrões de paisagem. Em 1943, ela começou uma nova e revolucionária série de quadros inspirados pelo osso da pelvis de animais. Ela via naquelas pelvis brancas as curvas naturais bastante inspiradoras. Inicialmente, ela deixava que esses ossos flutuassem no seu infinito. Pelvis com Lua, 1943. Óleo sobre tela. O'Keeffe ficou muito intrigada com os orifícios desses ossos. O que ela via através desses orifícios, especialmente a cor azul, os erguia, por assim dizer, contra o céu. A artista considerava esses orifícios extremamente expressivos. Pelvis com pedernal, 1943. Óleo sobre tela. O'Keeffe se referia aos ossos que ela colecionava como parte do centro, algo que estava muito vivo ali no deserto, com suas vastidões vazias intocadas, mas sem nenhuma delicadeza em toda essa beleza. Lugar Negro número 1, 1944. Óleo em canvas. O'Keeffe encontrou este local a 150 milhas, noroeste de Ghost Range, em Novo México. As primeiras representações desse local são imagens bastante diferentes das montanhas, como podem também ser vistas em suas representações da fazenda de Grey Hills, dando um sentimento meio bucólico que ela sentia naquelas massas de montanhas. Pelvis com azul, 1944. Óleo sobre tela. Nos anos 1940, quando teve contato com o trabalho de jovens artistas minimalistas que usavam padrões de cor pura, ela percebeu que buscara esta simplicidade por toda a sua carreira, buscando-a a tal ponto em que o nada vira algo. Após a morte de Stieglitz em 1946, O'Keeffe mudou-se permanentemente para o Novo México. Em meados dos anos 40, O'Keeffe retornou aos seus estudos de árvores, dessa vez tomando como tema árvores típicas do Novo México. Ela se voltou também para as estranhas e belas formas das árvores mortas que eram comuns na paisagem local, que lhes chamava a atenção pelo fato de continuarem firmes de pé, mesmo muito tempo depois de não estarem mais vivas. Cada vez mais, ela foi removendo todos os detalhes incidentais das árvores que ela representava, geralmente colocando suas silhuetas desnudadas contra o fundo do céu, contrastando as cores do céu com o tronco acinzentado. Troncos de árvores desnudados com neve, 1946. Óleo sobre tela. Embora as árvores estejam aqui desfolhadas e estejam hibernando na neve, seu conjunto ainda provoca sensações inspiradas pelo mundo natural. O'Keeffe começou a viajar intensamente após o final da Segunda Guerra. Durante uma viagem ao México em 1951, ela dirigiu por mais de 5.000 milhas. Parede com porta verde, 1952. Óleo sobre tela. A partir desses planos achatados, que se interceptam daqueles celeiros de Lago George até os austeros muros de adobe do Novo México, as superfícies e as janelas assumiam proeminência em seus quadros, como fizeram por toda a sua vida. O'Keeffe foi à Europa pela primeira vez em 1953, viajando pela França e Espanha. Winter Cotton Woods 5, 1954. Óleo sobre tela. Este estudo evoca os mesmos padrões que aquele seu quadro de 1924, que retratava o título Árvores de Outono. Aqui, as cores que antes eram frias foram substituídas por tons quentes e, ao mesmo tempo, suaves, que capturam o brilho da luz e a sensação das folhas dessas árvores, oscilando incessantemente com a brisa. Na primavera de 1956, aos 69 anos de idade, ela foi para o Peru e amou a paisagem do deserto onde ela foi, próximo a Lima, e visitou nos Andes as cidades incas que eram para ela intrinsecamente orgânicas. O'Keeffe viajou para longas visitas ao Japão e para a Índia com idade de 72 anos. Viajou também para Hong Kong, Filipinas, Camboja e as ilhas do Pacífico, e também visitou o Oriente Médio, Bagdá, Beirute e Jerusalém. Também visitou o Egito, Grécia e finalmente a Itália como viajante audaz e ativa. Ela foi até o Rio Colorado, onde fez rafting pelo Grande Canyon.
e fez isso várias vezes. As pinturas que ela produziu nesses lugares exóticos são semi-abstratas, capturando o ritmo do cenário mais do que focando os detalhes de arquitetura ou da natureza. Azul B, 1959. Óleo sobre tela. Voando de avião em suas viagens ao redor do mundo, O'Keeffe gostava de ter a visão de cima da Terra. Esse estudo abstrato, feito primeiro a carvão e depois em óleo, ajudou a formular seu senso distinto de cor, usando ali os padrões das paisagens vistas do ar. Era azul e verde, 1960. Óleo sobre tela. Em 1960, O'Keeffe já tinha reduzido as curvas e áreas extensas de suas paisagens a um nível bastante abstrato, com um nível mínimo de interpretação. Ainda assim, seu trabalho é rico, orgânico, cheio do pulsar da terra viva. Céu sobre nuvens brancas, 1962. Óleo sobre tela. Esta composição ilustra a retomada dos estudos de nuvens por O'Keeffe, com o foco agora sendo a visão da imensa extensão do céu a partir de sua visão no solo. Isso pode ser considerado como a culminância da busca de O'Keeffe por um desenho subjacente à natureza, com apenas as imagens efêmeras das nuvens e com esses ricos esboços em finas gradações de cor e luz, constituindo assim esse tema o objeto perfeito para uma retratação puramente abstrata da natureza. A visão reducionista de O'Keeffe era uma maneira de perceber e tocar esses espaços tangíveis da natureza. Havia coisas que perduravam apesar de mudanças causadas por eventos monumentais. Ao retratar isso, ela captura a complexidade infinita do vazio infinito. O'Keeffe explica: o significado de uma palavra para mim não é o mesmo significado que tem a cor. Cores e formas fazem uma declaração mais forte do que a das palavras. Eu digo isso porque coisas estranhas foram feitas contra mim com as palavras. Muitas vezes me disseram o que eu deveria pintar. Eu, com frequência, me espanto com a palavra falada e escrita se referindo a mim e aquilo que eu venho pintando. Eu faço esse esforço de explicação porque ninguém mais poderia saber como a minha pintura acontece de fato. Onde eu nasci, onde eu vivi, o que eu fiz, o que eu fui, são o que realmente interessa. Céu sobre nuvens 9, 1965. Óleo sobre tela. Este trabalho, que foi a tela de maiores dimensões que O'Keeffe pintou, foi inspirado pela série de 1962 com nuvens. Ela completou esse trabalho já no final dos seus 70 anos, mas isso não representava a glória pela qual ela havia esperado. Embora a pintura tenha funcionado como a pedra fundamental da exposição de Whitney em 1970, ela é vista pelos críticos mais como uma curiosidade do que uma obra seminal da fase final da artista. A segunda grande retrospectiva de O'Keeffe aconteceu em 1970, após um período em que ela trabalhou em relativo isolamento por vários anos. Pela primeira vez, ela estava desprovida dos holofotes que Stieglitz costumava prover. A sua falta de confiança, no entanto, não impediu que ela incluísse na retrospectiva um grande conjunto de trabalhos recentes feitos no Sudoeste. A exposição totalizava 121 pinturas que cobriam todos os seus 55 anos de carreira. Rocha negra com céu azul e nuvens brancas, 1972. Óleo sobre tela. Apesar de que ela já tivesse perdido seu foco de visão central, ela passou a trabalhar nesse período com esculturas também refletidas em telas de 2 dimensões. A última viagem que ela fez foi aos 96 anos de idade, quando retornou às praias do Pacífico, em Costa Rica. Ela continuou a pintar até a idade bastante avançada. Um filme documentário celebrando seu 90º aniversário a mostra subindo morros no deserto do Novo México com bastante agilidade, atestando sua notável energia e longevidade. Apesar de ter mudado seu foco de atenção no início de 1970, O'Keeffe continuou a trabalhar, mudando seu foco para a escultura. Ela reflete como foi seu aprendizado no trabalho com argila. Um jovem rapaz que fazia potes de cerâmica chegou ao rancho e, enquanto eu observava trabalhando com argila, vi que ele era capaz de fazê-la falar. Ele transformava a argila em lindos potes que se aproximavam de esculturas. Até então eu não tinha pensado na arte da cerâmica, mas pensei que talvez pudesse produzir meus próprios potes de cerâmica, talvez um vaso bonito, e poderia se tornar uma outra língua para mim. Eu peguei a argila e a molhei, o girei e tentei suavizá-los. Produzi no começo potes terríveis, mas o rapaz me disse: continue, você tem que trabalhar com argila, a argila tem vontade própria.
Ele me ajudou bastante e finalmente eu cheguei a produzir potes melhores, mas ainda não conseguia fazê-los falar. Este retrato mostra a determinação de O'Keeffe como artista, mesmo nos anos mais avançados de sua vida. Durante sua vida, O'Keeffe recebeu incontáveis homenagens e prêmios, inclusive a Medalha da Liberdade, a mais alta honraria que um civil americano pode receber, e a recebeu das mãos do presidente Gerald Ford. O'Keeffe era já uma das artistas mais conhecidas em toda a América. Usando apenas a visão periférica que lhe restava e sua memória dos padrões, ela trabalhou até o último dia de sua vida, em 6 de março de 1986, aos 98 anos. Sua morte deixou como herança um trabalho vastíssimo que cobria quase um século inteiro. Uma obra que expressava sua visão singular da vida. Suas composições eram dependentes dos detalhes apresentados pelos próprios objetos que ela tomava para retratar. E sua monumental qualidade está na transcendência das particularidades dos objetos para seus aspectos essenciais. Ela permaneceu fiel a essa visão durante toda a sua carreira. O'Keeffe nunca se encaixou bem no fluxo principal do mundo artístico, mas suas obras pareciam expressar sempre os mesmos ideais que as teorias mais populares da época. Ela pode ser considerada uma artista moderna pela poderosa visão que ela transmitia dos objetos que ela retratava através de seus meios de expressão de poder permanente.